Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Esse é o Momento AgroCIO 2024. É a união, a conexão entre os participantes das duas últimas turmas com a turma de 2024, onde nós estamos aqui com a mesa, com um palestrante que foi, da turmas já formadas, o Dr. Cláudio, contador, um participante que esteve aqui com a gente, o Ricardo Snar, e o nosso coordenador, um dos nossos coordenadores do AgroCIO, o José Neto, o Zé Neto. Sejam todos bem-vindos, você aí de casa. Então, nós pensamos com muito carinho esse momento aqui, onde discutimos quais são os assuntos que nós vamos tratar hoje aqui. Então, nós pensando em toda a questão do agro e nas possibilidades de riscos e interferências, foi estruturado entre os participantes aqui as camadas de conflito externo, mudanças climáticas, conflitos internos e vamos discutir por último as questões políticas. Então, para participar aqui, nada melhor do que cada um de vocês se auto-apresentarem. E eu vou começar aqui do meu lado esquerdo, o Zé Neto. Muito obrigada, Zé. Um prazer estar aqui mais uma vez no Momento AgroCIO. Boa noite a todo mundo que nos acompanha fora aqui dos estúdios. Eu sou o Zé Neto, sou um dos 4 coordenadores do programa AgroCIO e eu tenho uma formação de engenharia, trabalho no agronegócio já há mais de 30 anos. Tive passagens acadêmicas, empresariais e tenho prazer, sou produtor rural e tenho o prazer de participar dessa gangue de coordenadores desse programa agradabilíssimo. Ricardo, por favor. Boa noite a todos, pessoal aí da sala que nos ouve. Gostaria primeiramente de agradecer aí a participação. Foi um convite muito inesperado até. E eu tive até que mudar bastante a minha agenda para estar aqui, mas eu fiz com muito, tô com um riso no sorriso na cara, porque estou muito contente de poder estar aqui com esse pessoal, né? Eu fui convidado da segunda turma pelo Zé Neto também, a gente, conversou primeiramente aqui, foi quando a gente se conheceu, e o tema aqui que nós iremos abordar é um tema que me fascina, discutir sobre geopolítica e principalmente atrelado ao agro. Eu trabalho principalmente hoje na cadeia de agronegócio do café. Eu tenho alguns negócios relacionados com a parte de comercialização de café, sou produtor de café. Já me arrisquei um pouco nos cereais, mas meu negócio mesmo hoje é a cadeia cafeeira, Então, vamos lá que eu estou ansioso para os temas aqui. Excelente, é isso aí. Por favor, Cláudio, contador. Obrigado pela participação aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu participo de uma mesa dessa, muito embora já tenha estado como palestrante nos nossos programas da AgroCIO. Bem, eu sou economista, tenho formação na Universidade de Chicago, e agro é um tema que já vem há décadas me entusiasmando muito, E eu participo, às vezes sofrendo muito, mas também com muita visão de otimismo em relação ao futuro. E é um prazer estar nessa mesa aqui com esse grupo. Como a gente queria começar falando de conflitos externos, conflitos internacionais, eu acho que tem 2 que são majoritários, que têm consumido a maior parte dos espaços midiáticos aí. O primeiro, que já está ficando idoso, que é a invasão da Ucrânia pela Rússia, que já cansou de fazer aniversário e que vem se arrastando e tem consequências grandes que nos impactam, positiva e negativamente. E depois a gente podia falar dessa recente novidade do embate do Hamas com Israel. Acho que esses 2, em termos de conflitos internacionais, são os maiores, ou pelo menos os mais importantes que estão em andamento atualmente, Se vocês quiserem iniciar... Eu diria que temos um problema lá no Mar Vermelho também, dos piratas. É consequência dessa baderna lá de Hamas e Israel, Vou dar uma introdução mais ou menos aqui, o contexto. Eu não sei se todos estão a par, acredito que sim, mas essa questão da Ucrânia já não é uma questão nova, Assim como todos os temas que a gente tem hoje em geopolítica, eles não são tão novos. A gente simplesmente vê novas faces, novas nuances da mesma problemática. A
questão da Ucrânia, né, uma área que está dentro de um centro de que geralmente quem controla aquele espaço controla muita coisa, né? Uma região super estratégica para a nação global, então todo mundo disputa aquela região. Já a União Soviética, no passado, teve muito interesse em instalar ali as famosas fazendas comunitárias, que não deram muito certo, mas também foi tudo ali o palco do conflito na época. Em cima das terras mais férteis do mundo. Terras mais férteis, né? E hoje o que a gente está vendo lá nada mais é do que novamente a Rússia voltando a querer ali, tipo, peraí que eu deixei uma ponta solta aqui, né? Então, acho que esse cenário aí que a gente está vivendo está revelando novamente uma nova leva do que vai ser as tensões que a gente está vivendo aí geopoliticamente, né? Eu acrescentaria até que, lamentavelmente, o desfecho dessa guerra, né, da Ucrânia e Rússia, nós sabemos o que vai acontecer, né? E o que choca muito é a posição da Europa. Ninguém quer enfrentar a Rússia, né? Então, estão dispostos a entregar. Isso lembra muito a Segunda Guerra Mundial. Estão dispostos a entregar a Ucrânia para não ter maiores conflitos. Eu acho que esse centro aí dessa discussão, que afeta muito a agricultura brasileira, mas muito mais a Europa, tá? Eu acho que é um ponto delicado, bastante delicado. Nós do Brasil, nós somos ligados aos dois países, né? Somos parceiros dos dois países e, primeiramente, nós não devemos nem tomar lado, porque a gente não pode se comprometer com nenhum dos dois lados. Mas a gente importa muito deles e exporta também, né? E o que está acontecendo entre eles lá é que os dois são grandes produtores de alimentos, principalmente a Ucrânia, e exporta muito alimento para regiões que são sensíveis, que não podem ficar sem esse aprovisionamento alimentar, porque a segurança alimentar deles está comprometida. Eu penso assim, de maneira de estalo no Egito, por exemplo, que depende do trigo ucraniano para poder alimentar o país, a base alimentar deles, que é o pão. E a dificuldade em entregar esse trigo, seja por não produção, seja por, vamos dizer assim, limitações logísticas, quaisquer que sejam as limitações de não entregar, abre oportunidades, às vezes, para o Brasil e, às vezes, colocam impossibilidades para as dificuldades também. Por exemplo, a gente precisando importar insumos de fertilização, tivemos problemas logísticos também, né? Foram garantidos no primeiro momento, mas sabe Deus quanto tempo isso vai ficar garantido. Então, a gente fica em posições antagônicas, né? Ora podendo tirar proveito, ora ficando ameaçado, né? E em todo problema aí, de vez em quando aparecem oportunidades, né? Vocês veem oportunidades para nós e que riscos isso põe para nós? Você quer falar? Pode falar, professor. Olha, existe um trabalho, saiu até na Revista Oeste, do Evaristo Miranda, falando sobre a rocha, né? Que o Brasil poderia, de alguma forma, até um certo limite, substituir esse fertilizante externo por rocha triturada. Né? Eu não sei até onde isso é flexível, mas eu lembro sempre que o Brasil consegue transformar o limão numa limonada doce. Isso aconteceu em vários momentos da nossa história. Tá? Em algumas cadeias de discussões que eu participo, voltada para a área de fertilizantes e defensivos, né? Eu tive uma vez uma vontade de perguntar sobre o porquê, né? Muitas questões, mas o Brasil é tão rico em minérios e tudo, mas por que a gente não consegue, por exemplo, o potássio? Que o pessoal fala que existem jazidas na Amazônia e tudo mais. Todas as reservas. Algumas peculiaridades dessas reservas que o pessoal coloca como, né, problemática para a exploração imediata é a questão da localização delas, geralmente em áreas que inundam, então o esforço de engenharia para você poder começar a fazer uma jazida ali, uma lavra, envolveria custos tão altos que talvez, né, o trade-off aí, o custo-benefício de você fazer a exploração ali, você não teria tão custo competitivo do que importar. Mas daí a gente está falando de custo econômico, né? Só que existe um outro risco que a gente tem também que considerar, que é a dependência de uma fonte externa. Uma vez que se a gente tem um conflito que a gente
tem a oportunidade de ser abastecedor, né, ou tipo suprir regiões que vão ter problemas com comida, mas a gente acaba dependendo deles indiretamente para produzir o alimento de terceiros, talvez, né, é uma pergunta que às vezes pode dar até polêmica. Por que não tentar estruturar, desenvolver esse mercado de exploração, mesmo que fique no mesmo preço que você estivesse importando, mas dessa vez você está do outro lado do mundo e você não tem o risco do barco não chegar. Você vai abastecer. Por questão de segurança. Segurança alimentar. Segurança nacional e segurança alimentar. Exato, a gente está lidando com uma mineração, é segurança nacional, né? Então, e indiretamente, sobreposição do risco, segurança alimentar em segunda instância. E já faz um bom tempo que nós estamos discutindo a ruptura ou, vamos dizer assim, a desconstrução das cadeias. Né? A hora que tem uma pane geral na cadeia, no transporte, no fluxo da cadeia, a bagunça que isso causa, desarticula tudo. Desarticula toda a estrutura industrial, a estrutura logística e, por consequência, comercial. Agora, uma coisa também que o professor colocou sobre, né, por que não extrair mais o pó da rocha, né? Hoje, a questão principal, né, na situação atual de tecnologia e engenharia que se existe hoje e comercial, está relacionado com a logística, mas do volume. Então, eu imagino isso. Para você ter percentualmente a mesma equivalência de potássio, por exemplo, de uma rocha ou de um fósforo de uma rocha, tem que ter um volume massivo, né? E você tem, às vezes, situações onde as fazendas que mais precisam desse minério, elas estão longe de jazidas, e daí o frete rodoviário, né? Daí a gente começa a falar de outros modais de transporte que também não resolveria tanto esse problema. E aí, uma questão que hoje é um problema, que toda essa dependência de fertilizantes, né? A gente chega aí com o potássio 60%, 90%. Eles estão em terras indígenas também, essas reservas, né? Além de tudo isso que você levantou, né, Ricardo? Mas tem uma oportunidade que, mesmo o pó de rocha, que você tem que ter um volume muito grande para ter a disponibilização do nutriente, você tem o aporte aí, o estudo com os micro-organismos, que eles vão tornar mais disponíveis esses nutrientes. E nessa época onde tinha privação de exportação, né, de entrada de fertilizantes, o Brasil ele começou a olhar muito mais para a questão dos fertilizantes orgânicos. Então, onde uma parte, né, um tipo de um fertilizante que não estava sendo olhado, valorizado, ele ganhou muita luz nesse momento. Então, uma forma de substituir, não totalmente, o mineral, são os orgânicos. E aí você começa a ter a economia circular também, né? Então, acaba movimentando a cadeia como um todo. Nós assistimos nos últimos anos, nos anos recentes, uma reação, né, da cadeia produtiva de compensação. Sim. E acelerou os processos de desenvolvimento, principalmente do bioinsumo no Brasil. E hoje, quando a gente discute com as pessoas, que são os usuários principalmente, né, desses produtos, já há um consenso em que o biológico não substitui o mineral, mas o consórcio dos dois otimiza o que a gente já vinha fazendo só com o mineral. Exatamente. Então, hoje, nós acabamos ganhando competitividade através da aceleração do desenvolvimento dos bioinsumos, o que foi ótimo para nós. Né? E a gente conseguiu, vamos dizer assim, parametrizar, dominar a multiplicação, às vezes até localmente, né, na própria fazenda, o que eles regulam e questionam e aí tem toda uma questão de legislação. Questão política. O tempo, né, o timing, porque isso daí demora um pouco para fazer essa... me lembro de no café a gente tem um movimento assim na área de fermentação, que o pessoal hoje tem feito aquelas fermentações controladas. Também se iniciou com fermentações naturais, né, com leveduras que você tinha na própria natureza, alguns trabalhos aí, inclusive com a Faculdade de Lavras, que o pessoal começou a replicar industrialmente isso aí e dirigir para você conseguir obter né? Então existe um tempo de maturação dessa tecnologia, mas eu acredito que o caminho, né, que a gente já vem seguindo, eu digo, acho que desde a segunda revolução que a gente teve da agricultura, a gente só conseguir evoluir através da inovação. Sim. É o que nós estamos falando. Curto prazo talvez seja muita tormenta. Mas a gente vai
No longo prazo, eu acho que as soluções vão aparecer. Eu acho que que não vai acontecer na Europa e em outros países. Alguns países não têm solução. Pô. eu acho que do limão à limonada. Acho que nos últimos anos acabou que o Brasil conseguiu acelerar os processos, conseguiu melhorar a situação e descobrir maneiras, né, de contornar essas restrições. Apesar de que, de 2010 para cá, a quantidade a porcentagem de fertilizante usado no Brasil que foi importado cresceu de 60% para 86%. Porque daí a gente entra naquela questão que você estava falando também. Por mais que a indústria esteja vendo a demanda crescente e tem que acompanhar, ela não consegue. Exatamente. Porque a gente está numa curva exponencial de aumento de produtividade e o pessoal faz o planejamento em escala, né? Escalar, Exatamente. aritmeticamente, né? Uhum. Então, porque era fácil também importar. No momento que você começa a ter restrições por aí, vamos ter que buscar soluções internas. E em termos comerciais, essa dificuldade de passar pelo Mar Vermelho ali, o canal de Suez, está fazendo uma baderna semelhante a duas outras já observadas. A primeira, quando o navio porta-container ficou atravessado o canal de Suez, vocês se lembram? E depois, na época da pandemia, que teve a ruptura de aprovisionamento, né, dos insumos que vinham principalmente da China, né, da Ásia, mas principalmente da China. Voltar. Exato. E aí virou aquela baderna portuária. Faltava container em algum lugar, sobrava container no outro, faltava navio no lugar, sobrava em outro. Temos uma pergunta, um participante. Por favor, pode perguntar aqui pra gente. Meus amigos, boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e de acompanhar esse super papo aqui, esse super evento que fortalece aí o nosso agronegócio, temas muito importantes. Mandar um abraço para o professor Zé Neto, para o Felipe, para todos os demais participantes. Bom te ver, Capela. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo jóia. Maravilha. Quando vocês começaram a falar sobre fertilizante, logo veio aqui na minha mente uma imagem impressionante que eu presenciei há pouco tempo. Foi no Porto de Santos, um navio carregado de fertilizante chegando no Brasil, né? Era uma importação impactante de fertilizante. E veio justamente naquele momento, eu presenciando o navio de fertilizante, veio justamente a pergunta: até quando a gente vai ser dependente dessas exportações de fertilizante? E eu acho que essa pergunta ela faz ainda mais sentido no momento atual, que a gente tem alguns cultivos, principalmente o de soja, que a gente enfrenta muitas adversidades climáticas, né? A gente tem estiagem, a gente tem forte calor, a gente teve, em muitos casos, replantio e por aí vai, o que impactou nos custos produtivos de muitos produtores rurais. E a gente tem também um aspecto muito forte, que é a questão do ESG, né? Que muitos mercados, como o europeu, por exemplo, vêm exigindo cada vez mais práticas ESG. E aí eu queria perguntar para vocês aí da mesa. A gente tem muitas adversidades em muitos cultivos e a gente tem uma forte incidência com relação a ESG. Será que não é o momento do Brasil realmente, né, virar a chave, buscar alternativas e se apoiar efetivamente em um controle biológico? O que vocês acham? Eu acho que isso está já em sinergia com o que está acontecendo, porque o boom dos biológicos não veio porque foi só simplesmente uma tecnologia nova. Isso aí já vem sendo pesquisado e desenvolvido em laboratório há muito tempo, né? Assim, muito tempo. Vamos falar assim, há uns 10 anos o pessoal já tem feito testes, né? Por quê? Questões de oportunidades, dada a questão de necessidade de você se tornar independente ou autônomo ou soberano. Acelerou a inserção biológica dentro do grupo de fertilização. É até assim, colocando o que está acontecendo, isso não é só com os biofertilizantes. Outro dia eu faço projetos de energia solar. Então, assim, para produtores rurais. Então, eu ajudo eles a potencializar fazendas de sol. Então, eu estava outro dia vendo uma pesquisa de que
a gente já bateu a meta das previsões que fizeram há 20 anos da autonomia de fotovoltaicas, né? A escalabilidade disso. Sim. A gente já ultrapassou isso. Só que isso está acontecendo não só com a fotovoltaica, com outras tecnologias verdes que já também tiveram essa... A pandemia foi bom, de certa forma, para algumas coisas. Uma delas foi essa exponenciabilidade aí dessas... Turbinar o processo. Mais uma vez, se tornou rentável. Rentável. E daí Então, muda havendo todo o cenário. rentabilidade... Agora, vamos lá. Você fez várias perguntas. A gente tem que... Vamos por tranches. A primeira pergunta que você fez foi até quando nós vamos ser dependentes de importação de fertilizantes. Parece que se nós não mudarmos de atitude e de política, vai ser eternamente. Mas reza a lenda que nós podemos ser próximos da autossuficiência, podemos ter próximo da autossuficiência. Mas as políticas internas, as políticas brasileiras, são de dificultar, através de diversas ações e diversas decisões, a exploração dos insumos que nós temos no nosso subsolo. Exato. Enquanto isso acontecer, a distância vai ficando maior entre o uso e a produção. É o que nós estávamos falando. Por mais que a produção interna cresça dentro dos limites que ela é permitida hoje, a produtividade e a demanda por fertilizante cresce exponencialmente mais. Então, é isso que nós estamos falando. Nós importamos 60% do que a gente usava em 2010 e importa 86% hoje. Por quê? A nossa produtividade aumentou, a demanda aumentou, a conscientização de que precisamos fertilizar para poder ter melhor eficiência cresceu, mas a produção, que pode ter aumentado nessa época, mas não aumentou, na verdade, porque várias indústrias fecharam e vários projetos foram engavetados por dificuldades ambientais, legislativas ambientais, principalmente essa história de terras indígenas. Isso inibiu a instalação de diversas indústrias, então nós somos cada vez mais dependentes. Dependente de quem? Dependente de Rússia, dependente de China, de Canadá, Nigéria. E de certa forma isso vai estimular o produtor a ter que dar uma saída. Claro. Porque sempre aconteceu isso. E ele vê o próprio matéria-prima dentro da propriedade dele. Então, ele já começa a olhar para isso. Não, a coisa boa do limão e limonada é que os subprodutos que a gente descartava, que era um passivo na produção, tornou-se um grande ativo hoje. Eu assisti na minha região, ali no Triângulo Mineiro, recentemente, uma briga, uma disputa para comprar estrume de confinamentos, porque era a base, né, da produção de bioinsumos na fazenda. E hoje a gente tem essa questão também, por exemplo, o que vai acontecer nisso? O fertilizante químico, como a gente já sabe, ele é instantâneo. Então, assim, é da mão para a boca, quando consome. O composto orgânico, ele vai ter um tempo maior de vamos falar assim, valorização, né, de apreciação. Então, vai ter que aguentar desse jeito, já que vai fazer. Mas até você ter uma melhor estruturação dele, uma reestruturação do solo, uma permanência, né? Então é como se fosse doses homeopáticas. Pelo menos vai uns 3 a 5 anos aí para você mudar o perfil, né? Aí, só um parênteses, só voltando a essa questão, né? Tem estudos, participei deles, onde indústrias de galvanização, o resíduo secundário da rota deles gera óxido de zinco com a alta concentração de zinco disponível para as plantas. Então, é olhar para outros setores onde seria o lixo e que pode ser transformado. É o passivo que vira ativo. Exatamente. Uma das cadeias... Faz parte da nossa cultura. Né? Uma das consultorias que eu atuei foi uma dessa. Uma galvanização de um amigo, mas não foi com óxido, foi com cloreto e sulfato. Então, a gente fez a economia circular, devolvendo primeiro para o fluxo da galvanização para reduzir a compra de zinco puro e, em consequência, a gente criou os insumos de indústria de bateria e fertilizantes foliares. Deixa eu puxar um pouquinho a história aqui. Em 1973 nós tivemos o primeiro choque do petróleo e o Brasil quebrou. Nós tínhamos, com o aumento do preço do petróleo, a nossa conta passou a ser 11 bilhões de dólares que o Brasil absolutamente não tinha. Essa é a semente da Embrapa, que foi criada para quê? Para resolver o problema de energia, Exato. né? Através do etanol. Geisel. E virou o que nós temos aí. Então, eu tenho muita fé no Brasil, porque governos passam
essas confusões políticas, não nego, atrapalham, incomodam. Atrasam. Deixa a gente Atrasa chateado, atrasa, mas não adianta. Nós vamos chegar lá. Faz parte do jogo. A história do agronegócio no Brasil é exatamente isso. Não foi uma história limpa, assim, linear. Não, tivemos cacetadas, diversas cacetadas. E cada vez que nós tínhamos uma cacetada, logo em seguida virava uma boa limonada. Citar um outro. 1982, uma tremenda crise, ministro Delfim Neto II. Não tinha recurso para crédito agrícola. E o crédito agrícola antes era quase que abundante, mas só que, pessoal, diferença de taxas enorme, pessoal não aplicava no campo e aplicava no mercado financeiro. Época de inflação altíssima, né? Aí o que aconteceu? Aqueles grandes proprietários que não estavam usando a terra, estavam usando apenas como garantia de empréstimo, tiveram que vender. E entrou essa garotada nova aí que está dando esse show. Então tirou o que estava especulando com a terra. Foi tirado do mercado e entraram produtores. Eu acho que cada vez que bate, é aquele negócio quase que mulher de malandro, gosta, leva uma surra, dói, Aprende. põe o band-aid, aprende, levanta, dá a volta por cima. E é legal como que as coisas acontecem e parece que existe um momento certo, porque foi também na década de 80 que os Estados Unidos saiu da política de preços mínimos e foi buscar recursos fora. Exato. Olha só que coisa, hein? Onde que eu vou? Lá no Brasil. E a gente começou a trazer maquinário, tecnologia. Você vê, todos esses problemas aí do tocante a fertilizantes, nós vamos dar uma solução, pô. Vamos deixar de ter mais uma dependência externa, pô. O Brasil hoje tem segurança alimentar, segurança energética. Juntem, tentem pensar em qual país que teria esses dois grandes ativos. São pouquíssimos. Vamos chamar o Manuel Queiroz aqui, que ele vem para contribuir com a gente aqui. Por favor, Manuel. Bom, boa noite. Obrigado aí pela abertura. Eu queria dar uma contribuição. Como sempre, o Zé Neto me conhece bem, eu vou sempre fazer um contraponto aqui e jogar polêmica na conversa. Tá? A ideia é essa, manda ver. A questão aqui toda do combustível, obviamente que eu quero ouvir também a contraofensiva de vocês. Mas a questão toda das importações, eu tenho ouvido muito, e nos fóruns que eu participo, ouvido muito sobre o Plano Nacional dos Fertilizantes, etc, etc. Mas assim, vamos lembrar do Davi Ricardo. A gente importa porque é mais barato, porque existe vantagem comparativa do Canadá e do Marrocos. Enquanto existir essa vantagem comparativa, assim como enquanto existia a vantagem comparativa nossa de produzir soja e de produzir boi, né, vai ser muito difícil a redução dessa dependência. O dinheiro sempre fala mais alto. Agora, concordo aí com os palestrantes que, na verdade, o que houve, e isso acontece sempre que você tem uma crise, existe uma busca por eficiência. Então, quando a gente fala dos biológicos, quando a gente fala do programa que a Embrapa fez para ensinar o pessoal a diminuir o uso de adubo, quer dizer, havia também um certo desperdício na adubação, então, quer dizer, a crise faz com que você melhore a eficiência para conseguir melhorar a imagem. Mas o meu grande desafio é esse, né? Eu acho, e eu acredito, eu sou um fã do Davi Ricardo, eu acho que enquanto o preço mandar, nós não vamos... É papo para boi dormir o negócio da redução da dependência, tá? Enfim, essa provocação que eu queria fazer. Eu acho sim, acho que a grande discussão que a gente, como todas as acaloradas que a gente teve no AgroCEO, é como você, dentro do seu negócio, fazer para mapear esses riscos e você se proteger desses riscos. Tá? Bom, obrigado aí. Dentro do que você falou, Mané, obrigado pela sua contribuição, participação. Você é AgroCEO geneticamente ligado, tá? Está no seu DNA.
E o que você falou tem tudo a ver. Eu acho que você está corretíssimo, mas pensa bem, às vezes nós vamos ter que fazer uma escolha aí pela frente, ou por motivo de escassez, ou por motivo de sobrevalorização do produto colocado no Brasil, não pela extração, mas sim pelo transporte. Então isso tudo entra na matriz e muda a matriz. Eu acho também que o ponto... A gente, no curto prazo, é isso. A gente vai querer pagar mais barato sempre, porque é um efeito de escala. A gente tem que fazer custo baixo. Mas o ponto é, antes, a gente não tinha espaço dentro dos tomadores de decisão para se falar disso. Existe um catalisador dentro, né? O pessoal tirando os projetos que são, às vezes, meio que mal estruturados ou capengas, mas a iniciativa de se levar a sério o ESG já fez com que o pessoal enxergue que no futuro vai ter que fazer alguma coisa nessa linha. Antes o pessoal falou assim, não, vamos fazendo, porque a gente vai sempre pagar mais barato, o mercado se equilibra e tudo mais. Não, beleza, o mercado é soberano tudo, mas ninguém olhava para falar, gente, a gente tem que pensar nisso. Agora o pessoal tá tendo uma mesinha lá para discutir. Gente, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Vai ser daqui 30 anos, mas vamos sentar aqui para ver por onde que a gente vai? Antes não tinha isso, né? Nesse assunto aí, a gente sempre praticou, mas não relatava. Exato. Você não contabilizava, né? nem relatava. Hoje nós estamos Nem aprendendo... sabia o que era o ESG. Nós estamos criando métrica, exato. Nós estamos relatando, Era bom sim. nós estamos contabilizando. É que nem a questão da pata e da galinha, né? O ovo da pata é daquele tamanho, mas quem que conhece? Já comeu ovo de pata? Nós comemos da galinha, que é pequeno assim, né? Porque a galinha grita, né? O setor agropecuário, ele sempre foi um setor que não valorizou coisas que ele sabia fazer bem, até porque ele não sabia que ele estava fazendo uma coisa revolucionária. Ele sempre fez. Né? Meu avô fazia compostagem no café desde 1970. Mas não era. Mas, né? tipo... Era uma prática. Exato. Né? Tipo, nossa, mas por que isso aqui é tão bom? Não, é o que eu fazia. Outro dia ali ia ter uma matéria de um pessoal lá da Cargill, que eles falavam assim que uma empresa na década de 30 tinha um marketing lá de pegar os sacos de milho e transformar em saias. E, tipo, isso em 1930, tipo, antes de falar que reciclagem, 3Rs, era bonito, o cara já tava falando assim, eu vou fazer isso aqui porque eu vou vender mais saco, porque é bonito, é colorido, as mulheres vão querer usar a saia de saco de milho. Exato. Absolutamente normal. Hoje, tanto é que tem toda essa parte de crédito de carbono, Tudo né? mais. Então, tem Na hora que a gente arrumar métricas, parametrizar e contabilizar isso aí, vai ser do limão à limonada, pode saber. Não tenha dúvida que nós vamos levar vantagem. Tá? Por isso que o pessoal atrasa o processo de legislar, de estruturar, porque sabe que, obviamente... E tem horas que eu acho até que assim, por que o Brasil às vezes é tão entrancado com a questão de explorar os próprios minérios e tudo mais? Porque no final a gente sabe que tudo vira política. Porque a jazida está na reserva indígena. Porque existe uma questão partidária porque defende isso ou defende aquilo. Tentativa de dividir a nação ao invés de, tipo, unir para uma estratégia lá na frente que todo mundo consegue enxergar. E isso atrasa muita coisa sempre, né? Você não pode separar as famílias de mico-leão dourado, né? Eles gostam de morar na mesma aldeia, dourada. Mas tudo tem custo. Na hora que o custo fica insuportável, vem a solução. O problema, só a última, garanto que é a última participação, tá? Mas por quê? Verdade é que as nossas jazidas... Não, deixar espaço para os outros, né? As nossas jazidas, por exemplo, de potássio, a concentração é muito baixa. Então, de novo, é aquele negócio do custo. Extrair aqui é muito mais caro do que importar. Esse é o problema. Exatamente. A verdade é que a gente tem. A hora de utilizar é que é o segredo, né? Vamos usar na hora certa. É igual o petróleo, que a gente tem que usar rápido, enquanto ele tem valor. Vamos usar enquanto vale. Depois vai virar passivo. Então, vamos aproveitar agora. Evoluindo para o conflito Hamas-Israel, a gente, do lado do Brasil, vou só levantar a bola para vocês palpitarem aí, a gente é parceiro dos dois. Né? Novamente, é o mesmo caso da Rússia e da Ucrânia. É parceiro dos dois, já não deve se meter nisso, porque não é problema nosso. Né? O pessoal que é ligado ao Hamas e o pessoal que é ligado a Israel convive numa boa aqui no Bom Retiro, sem problema algum. Do Rio também, Zara lá. Isso, a boa vizinhança que se pratica.
Mas para nós é estratégico, porque a gente importa muita tecnologia, até um pouco de insumo de fertilizante também de Israel, mas a gente tem no mundo, no Oriente Médio e no mundo árabe, um grande cliente já do agronegócio com um potencial assim, enorme de aumento e com uma simpatia muito grande. A verdade é essa. Eles não têm nenhum tipo de resistência a importar alimento da gente, nenhum dos dois lados. Então, mais motivo da gente não entrar nessa briga, mas essa briga às vezes abre oportunidade para a gente ocupar espaço que demoraria muito tempo e, eventualmente, isso vai acontecer num prazo mais curto, né? Eu acho que o Brasil tem sido, quer dizer, sai uma declaração infeliz aqui, outra ali, mas na prática tem demonstrado que é isso. Nós estamos sendo, felizmente, pragmáticos nesses todos esses conflitos externos, né? Tem uma fala do presidente, mas tem, por outro lado, por baixo dos panos, as coisas continuam acontecendo. É o que importa. Tem gente que fala que, tipo, não tomar uma posição é tomar uma posição, mas no caso de um país que eu enxergo como sendo a maior estratégia dele, né? Tipo, o país tem que se identificar. Tipo, o Japão, um exportador de tecnologia e tal, ele sabe fazer valor isso. O Brasil sempre foi julgado e taxado por muito tempo porque só exporta commodity. Não, vira a entonação. Ele só exporta commodity, mas não no sentido porque a gente sabe que a commodity por si só, ela não tem valor, ela tem um efeito de escala. Então, existe aí toda uma questão de preço baixo e tudo mais. Mas o como você faz isso acontecer é a diferença. Porque eu acredito que o Brasil vai ser o país que vai só conseguir bater em custos, bater em preços globais. Então, tomar uma posição de não tomar uma posição, veja bem, cara, tudo bem, vocês estão aí brigando, briga de prima, eu não vou meter a mão, ou briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas na hora que vocês quiserem comer, conta comigo. Isso aí. Essa é a nossa identidade diplomacia. A gente não pode deixar ninguém deixar de comer. Você tem seus problemas, mas na hora de comer, fica tranquilo que você tem aqui. Que é a situação da Europa. Exato. Muito bom a França dizer não queremos nada com o Mercosul, tá bom. Mas na hora que a barriga começar a doer, tá onde que eles vão importar? É que eu acho assim, né? A gente não vamos até acabar fugindo um pouco da temática. Quando a gente vai envolver a França, a gente pode falar depois. Mas a França, ela tem um jeito de diplomacia um pouco velada. Não, eu estou fazendo isso por tal de tal coisa, mas por trás, tipo, a gente tá vendo agora o que tá acontecendo com as diplomacias indiretas, as agendas paralelas. A gente não pode ter isso numa diplomacia, eu acho, né? Assim, isso tá aparecendo. Na hora que doer a barriga. Há um tempo atrás, um pouco na época da pandemia aí, a França declarou que um dia nunca mais ia importar a soja do Brasil, porque 90% ia para nutrição animal e não sei o que eles queriam se livrar disso e iam desenvolver a própria soja lá. Tá, legal. Beleza, agora estão colocando um monte de sanções para questões ambientais. Quem vai se lesar no final das contas são eles, já estamos vendo isso, mas é uma forma também deles ficarem empatando o avanço de uma coisa que está inevitável. A gente vai entrar lá mais forte. E hoje ver eles produzirem cereais em grande quantidade usando aqueles tratorzinhos que são lindos, pequenininhos. E vamos falar, tudo bem, que imagina que ele conseguisse fazer o que eles querem em toda a área. A gente produz o que eles iam produzir em Sorriso. As fazendas francesas, né, são lindas. Sim. É muito bonito. Eu acho que o resultado líquido ali a produção líquida é muito pequena. E outra, eles estão... Muito bonito. Eles têm uma questão de, tipo, eles têm dificuldade de desapropriar de uma coisa que eles eram a liderança. Então, por muito tempo, a língua francesa era uma liderança global, era a língua da diplomacia, né? Exato. Então, quando começou a ele perder vez para o inglês, eles ficaram bravos. Agora, eles, por muitos anos, muitas décadas, centenas de anos, eles abasteceram a Europa. E agora estão com uma certa dificuldade de aceitar que eles podem ter um aliado que vai abastecer e vai fazer o negócio melhor. Não é isso, não é demérito para que eles vão conseguir fazer de outra forma outras coisas. Eles fazem tão bem. Chegou a contribuição aqui do Ricardo, que está nos assistindo. Ele falou, apenas 11% das jazidas de potássio estão em terras indígenas. A maioria está em Sergipe, São Paulo e Minas, segundo o professor Raoni Rajão, do Departamento de Engenharia de Produção da UFMG.
Mas ainda é questão, né? Que É o espetáculo. Que bom, mas ainda se Ser tivesse gigante. 1%, eles iam falar, porque está nas terras indígenas. É. Se tivesse 0,5%, né? 1%, mas está em Mas tá lá. Eles sempre vão usar Generalizar aquilo como- generalizar, né? Se tem muita oportunidade, sim, nesses outros estados, mas é entender essa questão do custo de mineração e se importar ainda está sendo mais efetivo, né? Mas obrigada pela contribuição, Ricardo. Vamos chamar o Luiz Rodrigues. Ele quer fazer uma pergunta aqui para nós. Então, a minha pergunta é nesse sentido, no sentido de agregação de valor, não necessariamente excluindo o potencial de grande produtor, de eficiência, de destacar pelo menor custo, mas a abertura de espaço para um posicionamento mais próximo ao consumidor, menos de um business to business e mais diretamente focado no consumidor, a exemplo do estudo que foi apresentado há pouco tempo, feito em parceria da Serasa Expedian, o professor Tejum apresentou isso, que o Brasil é um grande desconhecido no mundo. Então, bem representado com o café na mesa, o café é o exemplo de produto que está melhor posicionado no mundo enquanto indicação geográfica, como adição de valor, mas a pergunta é essa, como fazer esse trabalho em conjunto de adição de valor para um posicionamento mais próximo ao consumidor que numa necessidade de escolha, mesmo numa crise geopolítica, esse consumidor possa demandar mais Brasil e a gente tenha, mesmo se posicionando ou não se posicionar, a gente não criar essa rejeição junto ao consumidor final. Olha, o Luiz eu vi porque ele é do café, né? Pelo visto ali, pelo fundo dele, trabalha com café. Luiz, vou tentar trazer um pouco do que eu penso na cadeia do café sobre isso, essa aproximação. Vamos pensar sobre os contratos hoje que nós temos mais liquidez de comércio de café. A gente está em Nova York. Nova York é um café lastreado no café da Colômbia. Qual que é o café mais famoso? O colombiano. Por quê? Sim, eles estão em fincas super restritas, super áreas micro e tal. Mas por que essa narrativa, por que essa aproximação teve espaço? A gente começou o contrato de café na década de 70 por uma necessidade dos Estados Unidos intervir na Colômbia para tentar conter um pouco o narcotráfico. Então o pessoal começou a tradear, né? Começou a negociar café em Nova York com o intuito de ver se o pessoal deixava de estimular a cadeia do comércio da cocaína, né? Então eles já vêm fazendo um trabalho de aproximação com quem? Com o mercado financeiro. Porque eles tornaram apelativo de uma forma interessante para o cara aproveitar a volatilidade de um mercado e criaram aquilo para o cara especular. O Brasil veio em seguida com contratos de outro tipo de café. A gente tem o contrato natural. Ele é um espelho do contrato, mas é outro tipo de café. E por muito tempo, cara, poucas pessoas não sabiam o que era o café natural. A gente tinha a fama internacional de café de baixa qualidade. Porque até então, o Brasil só era olhado como baixo custo. Nossa, mas o Brasil consegue produzir muito, então o café é barato. Então, pessoal, o café é barato, então significa que é ruim. E se você pensar em Estados Unidos, faz muito pouco tempo que os americanos descobriram um bom café. Não tem problema você gostar do café lavado da Colômbia, né, do café natural. Mas tem lugares, por exemplo, na Alemanha, que os caras só gostam do café da Mogiana natural. Eles não gostam do CD. Então, assim, a gente fazer esse trabalho de aproximação do consumidor, que eu acho tem sido feito com muito sucesso por muitas pequenas torrefações, muitos microempreendedores e pequenos empreendedores de café que estão fazendo esse trabalho bem legal, é uma coisa que a gente está no caminho certo. Eu acho que é por aí e cada vez mais eu vejo que o pessoal está requisitando cafés daqui, né? E os cafés especiais acabaram então vão se instalar nos Estados Unidos com estoque para poder atender os pequenos consumidores, os compradores. Uma das medidas, por exemplo, que a ICE lá, a NICE fez, foi de agora eles começarem a pensar num contrato de café natural em Nova York. Exato. Isso é uma coisa muito assim, nossa, por quê? Até então, quem tinha os contratos de naturais era a Bolsa de Chicago. E ninguém está olhando para a Bolsa de Chicago, mas a CME, né, que é Chicago, a gente, quando estruturou o contrato em São Paulo, olhou para ela. Muito mais do que Nova York. Desde os anos 80 que nos Estados Unidos você tem uma campanha publicitária, principalmente na televisão, do Juan Valdez. Exato. Nossa, esse é o cara que simboliza o café colombiano. Obviamente para fazer face aos Pablos Escobares da vida.
Mas eles são há décadas fazendo isso. E nós, brasileiros, ovo de pata, Exato. calados. E no AgroCEO nós tivemos 3 turmas, vamos para a quarta turma agora. É consenso em todas elas, que um dos pontos nevrálgicos, uma das maiores fraquezas que nós temos no agro brasileiro é a comunicação. Nós somos ruins de comunicação doméstica e internacionalmente. O Brasil se comunica mal sempre. Luiz, eu tenho até um paralelo que eu gosto muito de trazer quando o pessoal me pergunta, assim, tipo, nos núcleos de discussão de café, porque, nossa, mas isso daí é muito café. Cara, de fato, a gente tem mais de 3.000 marcas de café torrado na praça hoje, atualmente. Luiz, quer falar aqui? Fica à vontade. Minha colocação é mais nesse sentido de trabalho, não da microtorrefação ou do produtor, mas um trabalho realmente de comunicação de nação, de pátria. Então, nós perdemos o bonde da comunicação do Juan Valdez, existe muita diferença entre um café lavado e o natural, preferências à parte, mas se a narrativa hoje é de sustentabilidade, e aí o trabalho excelente feito pelo Secafé, mostrando que o Brasil tem potencial de produção de café com carbono negativo, mas eu, como produtor, não consigo fazer o estoque de carbono na minha propriedade, o custo é muito alto. A gente tem a demanda internacional hoje para mostrar isso, e não é o produtor de maneira individual, deveria ser um trabalho do agro, um trabalho de instituições de pesquisa mostrando esse potencial do agro. Então a gente continua perdendo a chance de pegar essa nova narrativa, de mostrar que o plantio direto, com rotação, com adição de forrageira, está sequestrando carbono com dados científicos, ou que o nosso café não necessariamente sombreado, e aí a gente está comunicando isso ao consumidor final, não, de novo, business to business, mas aos consumidores, para que na preferência de compra você tenha essa empatia pelo Brasil. Eu acho que o entendimento entra no que o Zé falou. A comunicação, de modo geral, ela é bem deficitária. E outra, o tempo que a pessoa se dedica a sentar para ouvir isso. Porque não é uma coisa simples de se contar. Né? A pessoa tem que estar disposta a querer ouvir. E como que a gente vai veicular isso de uma forma que não seja cansativa ou que seja fácil de explicar, né? Exato. Vai ser por grupos de produtores que isso provavelmente vai acontecer. Pelo menos foi o que eu vi no Chile, já há uns 30, 40 anos atrás, eram os produtores formando grupos, organizando grupos, que eram um tipo de agência, eles chamavam de associação, mas era um tipo de agência, porque tinha o poder público e tinha os produtores. E aí eles faziam toda a comunicação devida nos mercados deles. Ou seja, uma atividade de comunicação privada, não tinha governo. O governo participava. Lá no Chile, o modelo que eu vi, participava o governo. Eram os produtores e o governo, juntos, porque davam informação que era mais ou menos uma informação neutra. Hoje, o que eu vejo acontecendo já na prática, na cadeia de comunicação, está vindo muito top-down, assim, por exemplo, da Nestlé. A Nestlé colocou uma meta que até 2030 eles só vão comprar cafés de agricultura regenerativa. Para você instalar agricultura regenerativa nas fazendas, existe todo um protocolo que você conhece melhor do que eu, do que fazer. Sim. Muitas fazendas já fazem, não sabem que fazem. Outras não fazem, algumas poucas. E outras já fazem e estão nesse processo. Mas o que isso vai inferir lá na frente? A Nestlé tem leilões. E ela joga na praça e fala assim, eu estou comprando café de regenerativa, dá os bids de preço. Daí, quem que está hoje tendo que se virar para fazer? Você acha que a Nestlé está pondo a mão para fazer campanha de regenerativo? Não está fazendo nada. Quem está fazendo são as casas exportadoras, as tradings. Estão desenvolvendo núcleos de comunicação para falar, viu, eu compro aqui há 30 anos dessas famílias de café. Vamos fazer aqui um projeto, porque daqui a pouco eu não vou poder mais comprar teu café. E aí? Exatamente. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa que pode ser que destaque, né? Tipo, cria um prêmio ou um ágio tão grande em cima desses regenerativos que daí todo mundo vai querer buscar aquilo. Como aconteceu com o CD na década de 90. E tem alguma coisa acontecendo também na agropecuária, nesse mesmo sentido, tá? Porque como tem poucos players, eles têm poder para fazer isso aí. Exato. Luiz. Mas a gente volta na questão do preço, como já foi colocado. Então, a Nestlé, o Nespresso começou fazendo o que era boas práticas deles, que era o código da Rainforest, AAA, passou para a exigência de que fosse orgânico, os produtores se converteram para orgânico, o preço subiu demais, o prêmio ficou muito caro, aí eles tinham o cluster de bourbon amarelo,
e aí o bourbon amarelo tem muita ferrugem, precisa de muito insumo, ele é pouco eficiente, e agora vieram com o regenerativo por preço, porque tava o prêmio pelo bourbon e pelo orgânico estava muito alto. E aí, volto de novo, se nós não tivermos, e aí não é o produtor, a gente discute sustentabilidade, a gente discute protocolo de avaliação de estoque de carbono, não é o produtor, a metodologia está toda de clima temperado, nós não temos uma metodologia tropical, temos um dos melhores cientistas, o Dr. Serra, aí na Exalc, e a gente não está conseguindo emplacar isso e não consegue comunicar. Então, a gente vai feira, a gente põe a cara, mas se não tiver essa organização do setor e com essa ajuda institucional de peso, e aí nós somos líder em pesquisa tropical, mas a gente não está comunicando e não está mostrando os KPIs ou a eficiência que a gente tem de maneira adequada. Isso é consenso. Você tem toda a razão. Deixa eu só, voltando Obrigado, um pouquinho Luiz. nessa parte, fazendo um paralelo, tem uma contribuição do Milton Dota que ele pergunta: protesto dos agricultores na Europa, como minimizar o protecionismo e qual o impacto para o agronegócio brasileiro? Ó, a última matéria que eu vi sobre protecionismo já fez um paralelo sobre o quanto que as economias agrícolas evoluíram versus o quanto que elas foram subsidiadas, né? Eu fiquei com alguns números na cabeça, eu não sei se eles estão os mais atualizados, porque eu acho que essa matéria foi de 2021 ou 2022. Mas eu lembro que é o seguinte, para cada tonelada, né, de modo geral, de matéria agrícola produzida nos países referência que eles fizeram o estudo, eu acho que foi um estudo da FAO ou da Organização Mundial do Comércio, não me lembro. Mas ele falava assim que o Brasil, a Europa, ela gastava $370 por tonelada de produto feito, né? Produzido ali... Em subsídio. Em subsídio. Nos Estados Unidos era algo em torno de $70, na Nova Zelândia, Oceania, mesma coisa, e o Brasil era $8. Quando não era negativo, que tinha taxação. Exato. Então é o seguinte, eles estavam trazendo o quê? Mas assim, o Brasil chegou nesses 8... Porque muita gente falou assim, não, mas o Brasil tem crédito subsidiado, tem crédito subsidiado. Essa matéria veio bem na época dali, quando as taxas foram para 2 dígitos. E o pessoal, gente, já vem há um tempo tirando. E se não tivesse tirado, Sim. não teria chegado onde chegou. Sim. E olha qual que é o Graças exemplo a maior, Deus. é o que a gente está vivendo na Europa. De um programa de subsídio intensivo, que é a única forma que eles têm hoje de pôr comida na mesa de alguma forma. Ricardo, volto mais uma vez. São os limões. Nós não tínhamos recurso para isso. E temos uma agricultura eficiente, pô. Muito mais do que a Europa. Lógico que a gente tem que colocar também, né, os pontos positivos. O sapo pulou aqui. Sem dúvida. Não é? É isso aí. A gente está falando, essa questão, nas condições atuais de estrutura fundiária, por exemplo, a Europa não tem condição de competir de jeito nenhum. Não estou nem falando com o Brasil, com o Mercosul. Sabe? Não tem. É inviável. A situação da Europa é a seguinte: você tem 98% da população urbana subsidiando 2%, menos de 2%, uma população que vive literalmente do campo, não no, mas do campo. E esse subsídio só tem aumentado. A União Europeia, que pega 1% do PIB de cada país para o orçamento dela, dedica 35% do orçamento dela à PAC, a Política Agrícola Comunitária, para garantir essencialmente, ou inicialmente, ou majoritariamente, a segurança alimentar da população europeia. A França é o maior produtor de alimento da Europa e o maior exportador de alimento da Europa, principalmente intracomunitário. E em 2011, quando eu morava lá, eu, cansado de debater com amigos que eu frequentava, eu convidei para que eles viessem ao Brasil. Na verdade, era o pessoal da Confederação Peisene. E nós viemos para o Brasil, passamos aqui 10 dias, aqui no estado de São Paulo e no Mato Grosso, para que eles fizessem visitas. Eles escolheram o que eles queriam visitar, inclusive assentamentos que deram certo, que não deram certo, queriam ver produções. Nós vimos café convencional e orgânico, vimos tudo que eles queriam, e o meu compromisso com eles é só traduzir. Então eu só traduzia, eu não dava palpite na conversa entre eles e os produtores, né, e algumas associações. A conclusão foi a seguinte: quando eles chegaram no final da visita nossa no Mato Grosso, eles resolveram fazer uma apresentação da agricultura francesa para os brasileiros, de tão bem recebidos
que eles foram, né? E tão bem informados que eles foram. E obviamente que eu tinha que traduzir. E quando eles fizeram a apresentação, eu tive que retificar. Várias vezes eu perguntei, eu estou falando certo? É isso mesmo? Porque sabe quando eu não estou entendendo em francês o que está sendo dito? Grosso modo, a renda do agricultor francês, principalmente de grão, em 2011, isso foi em fevereiro de 2011, 53% da renda dele era de subsídio que vinha de Bruxelas. Pois é. E 47% era da produção real dele no campo. Isso há 13 anos atrás. Então, eu tenho certeza que isso não diminuiu, né? Corre o risco até de ter aumentado. Mas como é que sobrevive uma agricultura organizada dessa forma? A um certo momento, isso aí vai esgaçar. Não, é insustentável. 2002, foi muito bom você ter puxado isso. 2002 teve um seminário, alguma coisa, dos Estados Unidos. Eu não me lembro quem. Não sei nem se foi o MAPA, se foi o Ministério da Agricultura, não sei quem. Mas apresentou um vídeo pequeno mostrando uma carreira de máquinas colheitadoras e tratores, etc., num campo. Mas era aquela carreira que nós sabemos que existe. Até hoje eu uso aquela foto. Eu vi o vídeo e o pessoal disse, tá. Juntaram todos os tratores, todas as máquinas, puseram juntos aí para sair na foto. E tinha um americano que convivia aqui no Brasil, ele disse assim, pessoal, eles são sérios, isso daí é sério, presta atenção. Sem dúvida. Tá aí. Debocharam, não? Aquela cena é ótima, porque você tem as colhedeiras tirando a soja e atrás das colhedeiras, na mesma cena, tem as plantadeiras com milho, plantando a safrinha. É que os caras não sabem o que é isso, né? E eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. O plantio direto, por exemplo, é um negócio fantástico. Pô. Aqui nos Estados Unidos, muitas regiões não usam. Você pensa, mas por quê? Era o que estava retratado na foto. Era o que estava sendo mostrado ali naquele vídeo. Mas por que não usam? Tem regiões lá que você não consegue por causa da neve, né? Isso. A gente estava falando de plantar ciclo lá. Então. A Rússia fazia isso, abria o buraco, metia a semente, não sei se nascia, mas... Mas a Ucrânia, ela começou a estudar a possibilidade de plantio direto nas áreas deles lá em 93. Você imagina. Tipo, em 93 a gente já estava descobrindo como explodir a soja. Deixa eu só resgatar aqui uma pergunta do Ricardo Rodrigues, na verdade é a questão do turismo rural. E voltando a essa parte da comunicação, né, que a gente falou que ele é deficiente, a comunicação, na verdade não é só no agro que ele é deficiente, mas ele pergunta, o turismo rural pode ser um elemento de brand do agro brasileiro? Pode ser, eu acho que é uma forma excelente de comunicação, né? Mas, em termos de valor, não consigo enxergar como a salvação do setor. Eu acho assim, eu concordo que seja, porque a região que eu moro hoje está vivendo isso na pele, assim, em cima, né? Que ali é a região de Pinhal, hoje é a região dos vinhos da Serra, né? Então, assim, só que o que acontece? O que está sendo a estratégia deles hoje? Usar do turismo para potencializar um mercado imobiliário. Sim, também. Né? Imobiliário, turismo, tá legal, porque você vai conseguir rentabilidades mais rápidas que talvez você não conseguiria no agro. E nem é tão esse o foco. Agora, se a gente for focar essa comunicação para alguma coisa de enaltecer a cadeia, alguma coisa assim, eu acho que teria que ser uma propaganda ou algum marketing dirigido para isso, porque hoje não está sendo assim. Hoje o pessoal está querendo simplesmente transformar algumas regiões, ali vou dar o caso do vinho, em Toscanas brasileiras. Né? Então, assim, não tem nenhum demérito nisso, mas estão apropriando vamos falar de apropriação de cultura, nós estamos nos apropriando de um estilo, né, de um bien-être europeu. Que não é bom benchmark. Um bom benchmark, legal, porque muita gente busca quando vai viajar isso. Mas é aquele negócio, qual que é a nossa comunicação do nosso? Exato. A gente poderia estar fazendo campanhas tão eficazes quanto essa,
focadas nas coisas que a gente precisa comunicar. Mas, de novo, a gente não está querendo comunicar isso. Mas o fato é que o nosso turismo aqui é muito incipiente. Ele não Sim, tem... e mal estruturado. Muito pequeno. Precisa ser estruturado, Sim. porque o potencial é gigantesco, é enorme. Sem dúvida. Você sabe, aqui, né, eu estou recebendo que o Gabriel Ercos, ele compartilhou uma notícia, enquanto eu estava falando essa parte, do agro entrar no ringue para brigar. E aí Então, lembrou... essa notícia é internacional, porque o Gabriel está mandando lá de Gainesville, na Flórida, para nós. Exato. E aí me recordou muito, né, nas nossas participações do programa AgroCEO, realmente essa interação, né? Essas conversas, tudo que a gente está acontecendo, o pessoal perguntando, tá tendo a palestra, mas a gente tá trocando as ideias, Sim. o pessoal trocando notícias, né? Eu acho que tá Essa é a relatando dinâmica muito, do essa é a AgroCEO, né? dinâmica, né? Exatamente. O Manuel, da turma de 22, Como o Gabriel. como O Gabriel também é da turma de 22. Como o Ricardo, eu Manuel. participei da 23, né? Isso. Então, me fez recordar isso. Mas acho que a gente pode entrar aí um pouco na parte da política, né? A parte política, a política aqui e política fora, né? É para chorar, não. Não. Esse assunto a gente estava discutindo ali atrás, era o seguinte, que o que nós temos observado é que cada vez mais nós temos países e blocos que estão dicotomicamente divididos lá. Então, em termos políticos, está cada dia mais difícil administrar o país politicamente, porque você tem sempre metade da população insatisfeita com o que você está fazendo. Por melhor que você seja intencionado, sempre tem metade que discorda de você. Então, isso está se tornando uma norma, praticamente. Nós estamos vendo isso em vários lugares. E a gente está vendo também que a fotografia atual da política mundial ela está instável, ela está trêmula. Porque nós estamos vendo, olha só o que aconteceu aqui no Brasil, a mudança aconteceu no Brasil um ano atrás, a mudança da Argentina um mês atrás, o que está se anunciando para os Estados Unidos, e nós estamos falando dessa panela de pressão que está no fogo lá na Europa. Isso tudo faz a gente pensar no seguinte, existe uma instabilidade política e vai haver grandes mudanças, inevitavelmente, Sim, para um lado e para o outro. sem dúvida. Né? Não só numa direção, mas nas duas direções. E qual o impacto disso no nosso agro? E que vantagem Maria leva nisso? De alguma forma, as oportunidades vão surgir. Porque volta a um ponto que nós temos falado aqui. O mundo precisa de se alimentar. Não tenha dúvida quanto a isso. E quem pode fornecer esse alimento ao Brasil? Esses desbandos que estão acontecendo a nível político, e isso daqui a gente pode começar a citar. Puxamos aqui o assunto do seguro rural, a maldade que está sendo feito. Mas vai chegar numa hora, volta ao que eu falei antes, governos passam. E o Brasil e a agro continuam, sobrevivem a isso. Né? Não tenha dúvida, é muito duro isso, principalmente para vocês, né, que estão ali Com a mão na lutando massa, no dia a campo. dia. Vocês levam umas cacetadas que mostram a enorme capacidade de recuperação, né? Que, aliás, o agro aqui no Brasil tem a resiliência fantástica. Resiliência do joelho do Tim Maia, mais ou menos. Né? Alguma coisa assim. Então, principalmente em 2023, né? E agora em 2024, de fato, nós temos tido vários problemas políticos que não são a favor da agricultura. Mas eu até imaginaria antes, considerando a comparação com o governo anterior, não que tenha sido maravilha, não, porque a ministra Tereza Cristina sofreu muito com recursos, inclusive a questão da estabilidade de recursos para a safra, né? Isso daí... Eu acho assim, a questão política, ela indiretamente, ela vai afetar uma questão que geralmente os produtores eles não estão muito preocupados, que é a questão de gerenciar o risco. Sim. Hoje, só não temos mais ferramentas ou não temos mais comercialização de soluções financeiras de risco, né, de gestão de risco, porque a gente não tem demanda por elas. Porque por muitos anos, por muitas gerações, e eu vi isso dentro da minha própria família, a preocupação era sempre produzir mais.
né? Então eu quero produzir mais para diluir meu custo, produzir mais para diluir meu custo. Ah, mas o preço eu não posso fazer nada. Não, você pode. Você não pode pôr o preço. Mas em situações que a gente está vendo de cada vez mais a incerteza que gera o risco, você tem duas coisas acontecendo ali. Um problema, porque você vai ter que começar a olhar para gerenciar o seu risco mais de perto. Você vai ver que você está ignorante, às vezes, para uma situação que você... Não porque você não quer saber, mas porque você nunca parou para analisar aquilo. Tipo, você analisou, você nunca... mas eu tenho que olhar para isso? Tem que olhar para isso. Então, vamos olhar para isso, vamos olhar. Daí você começa a puxar o novelo de lá e fala, nossa, mas eu preciso saber disso, eu preciso saber daquilo. E daí você fala, nossa, desisto. Mas a gente precisa ver isso aí, porque faz parte da questão de aprendizado. Então. Questão de aprendizado, mas eu acho que é o seguinte, a geração, que nem você falou assim, né? Lá na década de 80, muita gente perdeu a terra, entrou a geração nova. Entraram com tecnologias para produzir mais. A gente está chegando num momento que a gente não precisa produzir mais, a gente tem que perder menos. Uhum. E perder menos não necessariamente no campo, mas usar de soluções que a gente já tem na praça que pode mitigar os riscos. Então, o que a gente estava falando, são riscos sobrepostos, clima, política, que vão refletir em preço de commodity, mercado especulativo. Quem que gosta disso? Mercado de capitais. Vamos aproveitar que a gente já conseguiu trazer os caras para pôr a bota no campo e vamos agora instigar eles a falar assim, nossa... Mercado financeiro participar ativamente. Porque assim a gente vai conseguir trazer maior liquidez, maior participantes e vão começar a brincar de quebra-cabeça com soluções que já existem no varejo, que já existem na indústria. E assim... Você já tem, né, empresas maiores, companhias maiores que olham para isso. Mas aquele médio produtor, ele está fadado a depender de uma visão de uma cooperativa ou da visão de... Hoje o pessoal tem muita informação, mas eles não sabem o que fazer com a informação. Não sabem estruturar ela para falar assim, olha, então tá, os cenários antigamente a gente fazia. Se eu tiver um veranico, é o cenário pessimista. Se eu produzir demais e o preço cair, é o cenário otimista. E um cenário real lá no meio termo. Hoje a gente vai ter que traçar talvez uns 5 cenários com 5 ranges de preço, ver o que isso reflete no nosso custo, e daí a gente começar a ver, se o mercado for por esse lado, eu vou sim fazer uma troca de 20%, 30% da minha produção e vou assumir o risco de 70%. Não, eu não quero o risco, então eu vou fazer tanto. Então, existe uma necessidade de ser assessorado na gestão do risco que o pessoal está descobrindo agora. Descobrindo não porque eles não sabiam que não existia, mas eles não sabiam que estava tão perto deles a necessidade de usar disso. Uhum. As circunstâncias estão obrigando a adotar. Olha, o mercado financeiro brasileiro, eu acho que tem capacidade de desenvolver produtos ativos que podem reduzir, minorar esse risco aí. Agora, eu acho que é uma questão de cultura também. Então, e veja bem, no caso eu vou falar do café que eu vivo mais isso. Todo mundo que se preze, que opera café, opera em Nova York. E o café é diferente, mas são contratos financeiros. Mas por quê? Não é porque o cara quer fazer bonito de operar lá, mas porque lá ele consegue a liquidez para dar a previsibilidade dos negócios dele. Uhum. Se ele for fazer aqui, ele tem um risco de crédito e liquidez muito alto que inviabiliza o próprio negócio dele. Mas por quê? Instabiliza o negócio. Por quê? Porque tem poucos participantes desse mercado. Uhum. Principalmente no café. E olha que a gente é o maior produtor, exportador do mundo e um mercado super ralo, né? De poucas... Então eu acredito que a oportunidade que se gera muitas intempéries, muitos riscos que a gente está vendo de todos os fatores, é as pessoas começar a olhar um pouco mais para onde elas podem usar, podem fazer, lançar mão de alternativas para gerir isso. Uhum. Porque a gente vai precisar fazer isso cada vez mais, nós temos tecnologia cada dia melhor, e isso vai ser um efeito ganha-ganha, principalmente para a cadeia de seguros. Melhor previsibilidade, mais baixos custos, né? Bons assuntos que a gente discute ao longo do AgroCEO, né? Primeiro, todos esses mecanismos de financiamento, que a maioria deles agora é recentemente criado, então estão entrando no mercado, estão aparecendo agora, daí o desconhecimento de grande parte dos potenciais usuários, né? E principalmente também a necessidade de a gente se planejar estrategicamente, pensar estrategicamente. Não taticamente. Que é o nosso mote, que é a nossa linha mestra, né? O fio condutor do AgroCEO. Né? As grandes empresas já fazem isso há muito tempo, por isso estão
estão saindo tão bem, estão sobrevivendo a tantos ciclos, a tantas Exato. crises. Mas o médio, pequeno, o produtor não tem esse hábito de ter esse costume. Não tem esse hábito porque por muito tempo, né, de fato, tem situações que você não tem como fugir quando você é muito pequeno. Mas tem muitos players, aí, muitos produtores que está muito mais perto deles uma solução do que eles imaginam. Uhum. É que às vezes eles não estão conseguindo ver o valor nem necessidade. Mas ele já sabe que ele precisa, porque eu já perdi uns 3 sinistros de seguro. E eu comecei a dar muito mais valor para isso, mesmo já sabendo, depois que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa porque esse modelo de seguro rural hoje não está funcionando para mim. Uhum. E eu comecei a achar alternativas no mercado financeiro para me segurar. Mas assim, né, eu fui atrás, dei um monte de cabeçada, aprendi. Hoje, de lá para cá, muita coisa melhorou. E muita coisa ficou mais acessível para o produtor. Só que você faz a questão da cultura. Quem que é a cultura que está querendo debruçar ali para teclar, para pesquisar? É a cultura mais nova. E se daí a gente entra na questão da sucessão. Porque se você vende uma sucessão que o cara vai valorizar a produção, continua valorizando que ele precisa produzir mais barato, não está errado. Mas o cara vai cada vez mais focar ali. E ele vai parar de ver assim. Uhum. Então, assim, para o nosso programa aqui, que eu acho que mais vale, é a gente ter cada vez mais o olhar para a gente tirar o olho da terra, não que ela não seja importante, mas que tem muito mais coisa importante do que produzir barato. A gente tem que perder pouco. Ganhar menos talvez, mas sempre ganhar. É mais importante do que você querer acertar o olho da mosca. Exatamente. Você tem que ver o seu negócio de drone. Exato. Por cima. Só o Manuel vai entrar aqui para contribuir de novo, novamente com a gente. Eu não resisti, o Latanzi aí quando fala do financeiro e do comercial, eu não dá faniquito aí que eu não consigo resistir. Eu queria primeiro parabenizar ele por essa visão, porque é uma visão com a qual eu concordo. Eu acho que a gente no Brasil produz bem. É muito difícil você pegar alguma propriedade, seja qualquer setor, que produz. Tem, mas assim, é difícil você pegar alguém que produza mal. Nesse sentido, na operação, os nossos agricultores são muito profissionalizados. Agora, em compensação, do ponto de vista financeiro, comercial, estratégico, eu acho que a gente tem, não é só médio produtor e pequeno produtor, não, produtores grandes, tá? Quer dizer, eles trabalham normalmente, trabalha com liquidez abaixo do indicado, tá? Não vende quando deveria vender, não tem sempre uma perspectiva de que o preço vai subir, e assim, tem um exemplo clássico que aconteceu recentemente, né? No começo do ano passado, o soja estava batendo a R$180 a saca, isso dava margem, obviamente a safra tinha sido cara, porque os adubos comprados no ano anterior tinham sido bastante caros por conta da guerra da Ucrânia, mas assim, ainda a maioria dos agricultores conseguiu uma margem bem razoável. Em compensação, nunca se viu tanto atraso na negociação de soja como ocorreu no passado. E aí o preço foi bater lá em 115, 114, que numa safra cara, né, que tinha sido criado, cara, não pagava as contas. Quer dizer, esse é um risco estratégico, é claro, e isso é um negócio que precisa ser desenvolvido, acho que é um ponto fundamental, inclusive para ser discutido muito no AgroCEO. O outro ponto aqui que eu queria colocar, e que é uma visão muito particular minha, eu escrevi até um artigo outro dia sobre isso, o pessoal, o negócio da liquidez, né? Quer dizer, o pessoal ganha dinheiro, tem safras excelentes, vemos 2 safras excelentes e compra a terra, né? Está capitalizado com terra, né? Quer dizer, com terra. E aí na hora que dá uma crise, quer dizer, o preço da terra cai, óbvio, porque todo potencial comprador também está passando por uma certa dificuldade. E aí você começa a ter absurdos, né? No Brasil, que é o seguinte, e tem casos, você abre o jornal todo dia, casos em que o agricultor tem 3 vezes mais o patrimônio de terra do que a dívida dele, e ele vai lá e pede recuperação judicial. Uhum. Tá? Então, o problema chegou a esse ponto por um problema de gestão dele. Primeiro, por não saber controlar a liquidez. Segundo, por não saber comercializar na hora certa e não ter uma política de hedge. O hedge é para você não perder, quer dizer, você
Trava. Quando você vai produzir soja, você já está comprado em soja, né? Quer dizer, você já está no risco comprado em soja. Você precisa vender para zerar o risco. Exato. Tá? Então, quer dizer, parabéns pela colocação. Eu acho que isso é fundamental. Acho que é um ponto realmente relevante da discussão. A gestão do risco hoje eu acho que é o próximo foco. É que nem eu falei lá na sala. Muito tempo a gente bateu né? Eu sou consultor de algumas propriedades, a gente bateu muito em o cara, tipo, saber o custo. Porque não se sabia o custo, então como que ele ia saber vender bem? Mas você começava a ver que era uma questão de cultura, porque redear, travar, envolve muito mais o psicológico. Porque o cara fala assim, nossa, mas e se subir, então eu vou deixar de ganhar? Você vai deixar de ganhar. Coragem. Entendeu? Vai perder. Entendeu? Então isso é difícil. Então assim, agora o trabalho de amassar a massinha, né, de fazer o trabalho difícil, é começar a tentar mudar a cabeça, nem a cultura, mas a cabeça para olhar que ele também tem que olhar para isso. Porque saber que o trabalho com custo baixo, ele sabe, né? O problema é que, assim, quais são os dizeres que eu ouço e não é pouco? Eu chego lá, mostro a volatilidade implícita do café, que é absurda, 38%, quase 40% ao ano. Daí eu falo para ele, isso significa que você estaria, num dia, podendo ganhar 2% ou perder 2%. E você está reclamando aqui por causa de 1% a mais que você está deixando de vender o café hoje? Não, mas, tipo, você tá certo. Eu falei, então, vamos tentar melhorar isso? Não, mas a gente quer sempre mais. Eu falei, mas e se cair? Não, daí se cair eu vou achar ruim. Pois é. É interessante, ele tem coragem de plantar e fazer um pacto com São Pedro, mas não tem coragem de redear. Eu não gosto de mexer com bolsa. Não, esse negócio de bolsa aí eu tenho medo de perder. Eu falei, não, mas você já Porque tá ali. o negócio dele não é mexer com bolsa. O negócio dele é produzir. Né? Então, e aí que tá. Antigamente a gente não tinha alternativas para falar assim, tá, beleza, eu vou fazer o quê? Eu vou calçar a bota, eu vou montar no trator e eu vou produzir porque é o que eu sei fazer. Hoje você consegue vários suportes em N coisas. Eu não sei nada de tributário, não sei nada da parte de securitização. Poxa, vou bater ali porque aquele cara ali pode me ajudar. Mas existe uma cultura do tipo, não, assim, se eu não sei, o cara vai me enganar. Então... Desconfiança. E é que nem o próprio o Manuel falou, não é só os pequenos. É impressionante, principalmente no café, alguns produtores bem grandinhos de área e de produção, que também estão sentados em cima do saco de café e não é pouco. É cultural. É cultural. Olha, aqui a gente tá a 1h30. Deu para perceber? Não. Esse é o nosso formato, né? A gente conversa, vai trocando experiências, né? Ao longo do tempo. Papo entre amigos, né? Entre amigos. E assim, né? É o palestrante, os participantes, todo mundo enriquecendo. Esse é o formato que acontece, né? É a nossa dinâmica. É a nossa dinâmica. E a gente vai estar no dia 23 de fevereiro. E é o José lá no dia da aula tentando, gente, 10 horas, 10 não sei o que lá, olha o coffee, não sei o que lá. E a galera lá, tipo, não, mas não sei o que lá, não sei o que. E a gente ficaria aqui a noite inteira, né? Tenho certeza. Mas eu vou passar a palavra para cada um, para que possa trazer uma contribuição, né? Fazer um fechamento ou trazer algum ponto. Começa você, Tá bom. Zé Neto. Bom, quero agradecer a participação de vocês, inicialmente, e de todos vocês que estão aí nas suas casas, nos seus escritórios, nas suas salas, participando conosco, contribuindo e tudo mais. É um prazer enorme saber que vocês estão dispostos. Eu espero encontrá-los em breve para mais uma turma do AgroCEO, que se inicia agora dias 23 e 24 de fevereiro. Esse primeiro módulo nosso é invertido. Ele já foi o último módulo de outras turmas, então vai contar com a sua participação, inclusive, e do comandante Sandoval. Nós vamos falar de geopolítica e vamos falar de cenários, de construção de cenários. A metodologia do AgroCEO é de construção de conhecimento dentro do grupo, pelo grupo, com a experiência do grupo. Então, isso é extremamente dinâmico, desafiador, mas é extremamente prazeroso também. Eu agradeço vocês, espero encontrá-los em breve, de preferência aqui nos dias 23 e 24. E para vocês eu quero dizer que esse foi o momento AgroCEO mais dinâmico e agradável que eu já participei. Muito obrigado e até breve. Bom, da minha parte eu acho que eu vou tentar calçar as botinas de quem está aí do outro lado
né, pleiteando se vai ou não vai fazer, ou se, né, se vale a pena ou não vale a pena. Da minha parte, eu acho assim, as discussões, elas são muito ricas, porque são todos temas muito atualizados, né, e vocês começarem com o tema que foi aí, o de geopolítica e a parte de seguros, né, não sei até qual que foi a temática que vai ser abordada. Cenários, então. Ir para essa linha e começar vai despertar muito aí o potencial do programa, que para mim foi uma das melhores duplinhas que teve aí de temática, porque traz você a ficar pensando muito assim no que está acontecendo, ver oportunidades, mas não oportunidades só financeiras, mas oportunidades de visões. Visões que você às vezes estava deixando para trás ou que você nem tinha pensado quanto aquilo impactava no que você faz. E a outra coisa que eu ia já preparar o pessoal é o seguinte: não se acanhem na hora que vocês forem chamados para matar os seus bebês, porque vai chegar algum momento que o pessoal vai convidar vocês para expor, né, os negócios, se candidatem, queiram estressar os casos de vocês, porque eu acho que essa dinâmica que vai ter muita gente de alto gabarito na sala, que vai ajudar, de certa forma, você a olhar o seu próprio negócio de uma forma diferente. Então aproveite com intensidade aquelas horas que vão ter ali, a sabatina que os professores e os coordenadores vão estar ali colocando você na fogueira, e se prepare, porque é muito gostoso de ver o que sai dali. Eu acho assim, eu falo isso de boca cheia, porque para mim foi muito rico. De minha parte, é a primeira vez que eu participo desse tipo de evento aqui. E foi um prazer enorme. Eu não imaginava que as horas passaram assim tão rápido. E eu fico muito satisfeito, Zé Neto, saber que a nossa participação do comandante Sandoval e eu sejam o start do programa. Porque eu sempre vi o que eu falo sobre cenários, etc., desafios, oportunidades, como algo muito motivacional para o restante do curso, sabe? Eu acho que ajuda muito a inserir o participante e dizer assim, poxa, isso daí é um dos temas importantes, talvez não muito bem entendido na ocasião, mas na montagem de cenários, né? Para mim foi ótimo, foi muito gostoso aqui. Muito obrigada, é um prazer, né, de tê-los aqui e a gente resgatar, né, até a própria vivência do Ricardo, que foi lá na frente, colocou o caso dele, teve muita contribuição. E é aqui que a gente, né, finaliza esse momento AgroCEO. Muito obrigada a vocês de casa, a vocês daqui. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado.